muito bem-vindos a mais uma aula, mais um shiur do Tzidkat HaTzadik, do Rav Tzadok HaKohen de Lublin. No shiur de hoje ele vai começar a explicar um pouquinho como funciona a ordem da destruição da queda do Beit HaMikdash e da queda do ser humano, e como funciona a forma de se consertar a ambos. Então ele fala, Mitchilá, no início da destruição, o Hurban Habayit, a primeira, é quando começa a destruição mais interna. Beit Dirá, é como se fosse a casa mais interna que tem. Isso daqui é o início de qualquer destruição, que ele está explicando aqui no sentido do Beit HaMikdash. O que significa? Nos mundos espirituais, a primeira coisa que acontece quando vai ter, foi a queda de Jerusalém ou qualquer coisa espiritual, a primeira coisa é a Shekhinah sair daquele lugar. Na hora que, por exemplo, na época do Beit HaMikdash, Hashem viu que as pessoas faziam averot gravíssimas ou não tinham abat Israel ou o que seja, então a primeira coisa que aconteceu é que aquela Shekhinah ia embora. Tanto é que tem um trecho que Hazal falam que Hashem preferiu colocar a raiva dele sobre pedras e madeiras do que destruir o povo, porque aquilo lá não tinha aquela santidade. A primeira coisa que acontece é a Shekhinah fugir daquele lugar. Depois, o que acontece? Depois que a Shekhinah vai embora, aquilo lá vira um lugar sem a santidade que tinha. Chega Sreifat HaEchal, a parte da queima do Eichal externo, ou seja, a destruição realmente da parte externa começa a acontecer. E depois a última fase seria Galut Israel, o exílio do povo judeu. Fala, a mesma coisa acontece com o ser humano. Na hora que a pessoa ela começa a se desvirtuar do caminho correto, começa a cair em lugares que não são ideais, onde se inicia o problema? Onde começa tudo? Então ele explica a seguinte coisa, assim o pecador, mitchilá balev. No início de tudo começa o quê? Na parte sentimental. O coração da pessoa ele começa a ficar destruído. E aqui ele fala o que seria a destruição dos sentimentos. O coração da pessoa começa a ficar vazio de Irat Shamayim. Irat Shamayim, onde isso daqui tem que estar no coração da pessoa, o temor aos céus. Depois isso daqui começa a se espalhar e começa a avançar cada vez mais no ser humano. E fala o Rav Tzadok HaKohen, ele começa a vir para o cérebro da pessoa. Ainda na parte externa, na parte do que? De pensamentos. Que não é que é um pensamento essencial do ser humano, mas ele começa a fazer o quê? Começa a pensar um monte de coisa que não presta. Então, o início de tudo, a pessoa ela não tem mais no coração dela um sentimento Irat Shamayim, e daí começa a vir um monte de pensamentos que não são os pensamentos mais corretos, começa a pensar um monte de besteira, um monte de coisa que não é coisa correta, até que acontece o quê? Isso daqui começa a queimar totalmente, se destruir totalmente, ou seja, esses pensamentos começam a ficar cada vez mais presentes e se espalhar cada vez mais. Até que acontece o quê? O exílio de Am Yisrael. O que seria o exílio de Am Yisrael? Quando a pessoa ela acaba, os órgãos dela, o corpo dela, a estrutura, as atitudes dela, começam a ir para um lugar de tumá. O exílio do povo judeu é quando a gente sai de um lugar de Kedushá e vai para um lugar de tumá, um lugar de impureza. E assim acontece, os órgãos do ser humano, o corpo da pessoa, ele começa a fazer o quê? Acabar agindo de uma maneira errada. E a alma da pessoa ela começa a ficar sob o domínio da impureza. Então esse é o início do problema que começa na pessoa. Você vê que o início de tudo é o quê? Quando o coração da pessoa começa a ficar vazio. Com o coração vazio de Irat Shamayim, começam os pensamentos dela a pensar em coisas que não são tão legais, esses pensamentos vão dominando cada vez mais, e no final a atitude dela começa a ser uma atitude errada. Na hora que a pessoa ela vai começar a fazer tchuvá, vai se arrepender, qual é a ordem correta de poder melhorar, de poder evoluir, de poder se reaproximar de Hashem? Fala o Zohar, na hora que Hashem ele vem redimir o povo judeu, a primeira coisa que acontece é o que Am Yisrael começa a voltar da Galut para Eretz Israel. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é o retorno do povo judeu para Eretz Israel. Até que Hashem vai fazer que se construa o Beit HaMikdash e vai restituir o Eichal e vai reconstruir Jerusalém e depois vai voltar a Shekhinah. E por isso fala o Zohar, está escrito
Zema shekatuv bonei Yerushalayim Hashem ele constrói Yerushalayim, no início se constrói, e depois Nidrei Israel lechanes, depois o povo judeu acaba entrando. O que significa? As pessoas, eles vão, primeiro Hashem vai trazer a Shekhinah, essa Shekhinah vai acabar atraindo as pessoas, e isso daqui vai fazer a gente voltar. E por isso o Zohar ele acaba trazendo um passuco falando Bonei Yerushalayim Hashem ele vai construir Yerushalayim. No início ele reconstrói Yerushalayim e depois Nidrei Israel lechanes, que ele vai juntar Am Israel. Aqui o sentido é que Am Israel vai conseguir sair da galuta interna deles, ou seja, vai conseguir tirar essa tumá, esse espírito que as pessoas estavam perdidas, ruins, vão sair dos Yehudim. Continua Rav Tzadok HaKohen falando. E por isso que está escrito que a construção do terceiro Beit HaMikdash vai ser justamente feita por os Goim. Os Goim que vão construir, assim ele fala, Binyan HaBait, a construção do terceiro Beit HaMikdash, Aledei Malchei Umot HaOlam, ele vai ser construído através de governantes dos outros povos, e não através dos judeus. Não vão ser os judeus que vão reconstruir esse Beit HaMikdash. Por quê? Porque, conforme que a gente está explicando, é o que? A construção do Beit HaMikdash, ele na verdade vai ser antes de Am Yisrael conseguir se purificar 100% e conseguir se assentar de uma forma correta e ter aquilo que precisa. Então isso daqui vai até ser antes do reinado de Beit David, que vai ser de uma forma um pouquinho posterior. Assim fala o Rav Tzadok HaKohen. E ele explica que no ser humano isso daqui de uma forma ampla, no povo. Ele continua falando que assim funciona também no ser humano, no indivíduo. No começo vai ter o quê? Tikkun Amidot. O ser humano, quando ele quer voltar a se aproximar de Hashem, primeira coisa ele tem que começar a fazer o quê? Melhorar a sensibilidade dele. Uma pessoa que ela não tem a sensibilidade, o reconhecimento do erro, que ela não está aberta a entender onde ela pode melhorar, essa pessoa nunca vai voltar para nenhum lugar, ela vai ficar onde ela está. Primeira coisa, a pessoa ela tem que consertar o que é o coração dela. Ou seja, aquele espiritual vai ter que começar a voltar um pouquinho, para depois o que as atitudes dela começarem a mudar. E isso que fala o Rambam, como é o caminho de você amar Hashem e temer Ele, na hora que a pessoa vai começar a refletir sobre as atitudes de Hashem, sobre a criação de Hashem, sobre como o mundo é perfeito, a pessoa vai começar a ver na grandiosidade do mundo e na perfeição do mundo como Hashem está presente. E isso daqui vai causar o quê? Que a pessoa vai começar a se encher de amor e de temor. Ou seja, a primeira coisa a pessoa ela tem que fazer o quê? Um start. Ela tem que começar emocionalmente começar a se reconectar com aquilo. E daí ela vai conseguir mudar as atitudes. Às vezes a pessoa ela fica se cobrando que ela já tinha que estar agindo assim. Mas poxa, como você quer que eu volte? Eu ainda nem estou conseguindo cumprir isso, cumprir aquilo. Em primeiro lugar, a pessoa tem que se abrir para estar envolvida emocionalmente com a Torá. Ela tem que se abrir para poder o quê? Querer melhorar, querer estar mais sensível. Se a pessoa não está aberta a isso, as atitudes não vão acontecer. A atitude ela só acontece quando a pessoa ela tem essa abertura e essa sensibilidade. Então até aqui a gente viu sobre essa construção de como funciona da destruição do Beit HaMikdash, a construção do Beit HaMikdash, a destruição do ser humano, a construção do ser humano, e a gente continua nas próximas aulas entendendo um pouquinho mais sobre Tzidkat HaTzadik do Rav Tzadok HaKohen de Lublin. Até a próxima aula.